Se você está estabelecendo um tratamento antes de tudo isso, você nunca vai ter um tratamento decente para o seu paciente. Sinto lhe informar. Então é importante que você tenha todos os parâmetros de anamnese, inspeção, exame físico e objetivo na sua mente. Inspeção é a segunda parte da avaliação física. Inspeção, né? Então, quando você estava na escola, tinha um inspetor de alunos, né? O que o inspetor estava fazendo? Estava olhando a molecada fazendo besteira, né? A inspeção é visual. Então, o que você procura na inspeção? Então, vamos supor que eu tô com essa pessoa que tem essas alterações. Na inspeção, eu vou olhar. Então, eu vou olhar a condição que está a mão da pessoa. Eu vou olhar se a mão está inchada, se eu tenho alterações anatômicas muito evidentes na mão. Por exemplo, quando a pessoa tem uma síndrome do túnel do carpo muito severa, a ponto de ela não conseguir mais ter força de preensão, um sinal que a gente olha muito na inspeção, e assim, tem que ser uma túnel de carpo muito severa, ou isso é muito frequente quando a pessoa tem uma lesão do nervo mediano que foi causado por uma ruptura do nervo mediano mesmo, que é a perda dessas linhas aqui, sabe a linha da vida? Sei lá qual que é a linha da vida aqui da mão, não manjo dessas coisas, mas essas linhas aqui não são nada de linhas da vida, tá? Eu vou ensinar uma coisa pra você agora, jovem. Essas linhas que vocês estão vendo aqui na minha mão, não é a linha da vida, não é a linha do amor, não é a linha de nada. Se você frequenta a mulher que lê a mão lá, isso não existe. Sabe o que é isso? Essas duas linhas aqui, ó, que são linhas transversais, elas são linhas provocadas pela preensão. A flexão dos seus dedos forma essa linha, tá vendo? Ó? Quando eu faço esse movimento, essa concha na mão, ó, vê a presença dessas duas linhas. Então, essas duas linhas, em pessoas que têm a flexão saudável da mão, tem uma flexão normal da mão, ó, eu tenho a formação dessas duas linhas aqui. Se a pessoa tem um problema no nervo mediano, ela começa a perder essa força de preensão e a mão fica lisa. Fica igual a mão de macaco, cara. Mão de macaco, você olha, é lisa. Não tem essas linhas aí. É a chamada mão simiesca. A mão simiesca é um sinal clássico de problema no nervo mediano. A mão de macaco. Então, a mão de macaco não tem essas linhas. É muito estranha a mão de quem tem esse tipo de alteração no nervo mediano, tá? Uma túnel de carpo gravíssima, tá? Já no último estágio, que a pessoa não consegue fazer a flexão, também que às vezes acontece em mulheres idosas. Eu falo mulheres porque é mais comum em mulheres. E associado ao túnel de carpo, ela ainda tem artrose nos dedos, o que dificulta a flexão dos dedos também. E aí some essa linha aqui. E tá vendo essa outra linha aqui, ó? Olha na sua mão aqui, ó. Tem essa outra linha aqui, ó. É uma linha longitudinal. Essa linha é formada pela oposição do polegar aqui, ó. A oposição do polegar formou essa linha longitudinal. Então, quando você vai lá vai falar cartomante, você vê que eu manjo dos paranauês, né? Você vê que eu tô toda semana na cartomante, né? Quando ela fala pra você, olha, sua linha da vida mostra que seu namorado vai te trair. Não precisa de linha da vida nenhuma, isso aí é o fato da vida, tá bom? Então, acontecer, aconteceu, não é a linha da vida que mostrou isso pra você. Você não precisa ir na cartomante pra ver isso. Você vai falar pra ela, não moça, isso aqui não é a linha da vida não. Isso aqui é a linha de preensão, tá? É tipo a cliente chata, né, na cartomante lá. Se ela falar pra você dessa outra linha longitudinal, é a linha de oposição do polegar. Então, o polegar, ele também perde força, porque dos 4 músculos que movimentam o polegar, são inervados pelo nervo mediano, exceto o músculo adutor do polegar, que é inervado pelo ulnar, todos os outros músculos tenares são inervados pelo nervo mediano. Então, o polegar, a flexão dos dedos fica muito prejudicada quando a pessoa tem problemas no nervo mediano, entendeu? Então, por isso que é importante vocês entenderem a leitura desse caso clínico, colherem uma anamnese completa da pessoa. A anamnese é a trocação de ideias. Então, na inspeção, quando a gente olha a mão da pessoa, se eu olhar a palma da mão da pessoa e não observar aqui as linhas, você pode ter certeza que a pessoa tem uma alteração muito, mas muito grave do nervo mediano, porque essas linhas somem. A mão fica relativamente bonita, tá? Porque a mão fica brilhosa e ela fica bem lisinha assim. A pessoa que tem esse tipo de lesão do mediano, ela tem uma mão muito lisinha. Se vocês já pegaram um paciente desse tipo, vocês podem confirmar. E a mão é bem lisinha, bem bonita de ver. Só que
Só que é triste, né? Porque a pessoa não vai ter o movimento completo. Então vamos lá para as outras partes da avaliação física aqui, ó. Então a inspeção é quando você olha a região, entendeu? O que você vai procurar? Você vai procurar edemas, alterações anatômicas. Por isso que é importante que você aprenda a anatomia de verdade. Quando você vê que tem uma coisa muito bizarra fora da anatomia do segmento, existe alguma coisa errada. Não é variação. Por exemplo, a pessoa não tem as linhas da mão. Se trata de uma variação anatômica. Não. Não existe variação anatômica da não formação de linhas na mão. O que existe é uma falta de movimentos. Vocês podem perceber que em todo local do corpo onde vocês apresentam movimento de flexão, vocês têm a presença dessas linhas. Então essas linhas são normais, ó. Você tem aqui nas interfalangianas. Eu tenho linhas interfalangianas. Aqui no punho, onde eu faço a flexão, vocês têm essa linha. Onde eu faço a flexão do cotovelo, eu tenho linhas também. Onde eu faço a flexão do joelho, também eu tenho linhas. Vocês veem que lá também na planta do pé tem linhas, ó. Que vocês têm um arco plantar aí também. Então eu tenho a presença de linhas onde eu tenho flexões, entendeu? Então, quando vocês olharem na inspeção visual, significa que está normal. O que eu procuro também? Alterações de cor. Alterações de cor também mostram pra gente alguma alteração, geralmente vascular. Então, quando a pessoa tem uma alteração vascular importante, arterial, geralmente o segmento torna-se acinzentado, arroxeado, aquela cor de necrose mesmo, tá? Então, quando o tecido tá... Necrose é preto, né? A cor cianótica, tá? Quando fica roxinho. Então aí a gente pode perguntar para a pessoa se teve algum trauma na região, se bateu, ou se pode ser característico de uma lesão interna mesmo, onde ela se exteriorizou por uma alteração vascular ali. É a mesma coisa, quando vocês fazem a inspeção, vocês olham um segmento do corpo para verificar se tem alterações, né? Então, o que é um edema? Um edema geralmente é uma alteração do retorno venoso, é um problema venoso. O que é a cianose? A cianose é um problema arterial. Então, geralmente, os problemas vasculares nos membros, eles são visíveis na inspeção. Então, na inspeção, se eu observo edemas, ou cianoses, ou até mesmo necroses, isso é característico de alterações vasculares. E aí você tem que saber a origem do problema vascular. E aí, por exemplo, se isso acontece no membro superior ou inferior, você vai pedir um exame, você vai encaminhar a pessoa para um vascular ou pedir um exame para confirmar. Geralmente, eu acho que é mais conveniente vocês encaminharem a pessoa para um vascular, para vocês entenderem se a lesão é linfática, é venosa, arterial, por aí vai. Então, pela cor, vocês veem isso. Quando vocês vão no mercado, se forem vocês que vão no mercado escolher frutas, legumes, coisas do tipo, o que você faz? Você pega a maçã, se tiver machucada a casca, o que você faz? Você nem leva. Você olhou a laranja, tem uma baita de uma mancha na pele dela. Mas eu vou levar isso aqui. Não, você não vai levar aquela porque tá zoada. Então, quando você vê a pele da pessoa, você já sabe se tá zoado por dentro ou não. É a inspeção. Inspeção é visual. Inspeção é a mesma coisa que você faz quando você escolhe uma fruta. Então, quando você estiver fazendo uma avaliação física de um paciente, troca ideia e olha. Custa nada olhar. Todo mundo reclama, né? Quando vai lá no médico do SUS e a consulta foi de 15 segundos, nem olhou pra minha cara. Então não faça com os outros o que fizeram com vocês no SUS. Se bem que eu sou um defensor do SUS, nem todo mundo no SUS é assim. Eu posso garantir para vocês que se vocês forem em qualquer ambulatório de SUS aqui em São Paulo, vocês vão ser muito bem atendidos, tá? Eu conheço bem o serviço aqui e é muito bom, tá? Não é porque é SUS que é ruim. Posso garantir para vocês que vocês estão em melhor tratamento aqui em São Paulo no SUS do que em qualquer convênio. Porque o convênio tá uma coisa triste, tá? Então, já foi meu desabafo do dia aqui, desabafo do dia. E às vezes o camarada não faz nem a inspeção. Então você chega lá com algum problema, se ele olhasse, ele ia ver que tem um problema. Você torceu o pé, aí tá lá, tá roxo, tá inchado. Então existe algum problema vascular ali, entendeu? Não custa nada o cara ir lá e fazer um exame. É inspeção, é só olhar, cara. Olhar não tira pedaço. E assim, essa aqui é uma sequência que eu acho importante vocês seguirem, entendeu? Uma terceira etapa é o exame físico propriamente dito, tá? Depois da inspeção, depois que você olhou, você vai fazer o exame físico. O exame físico é a aplicação de testes. Então, por exemplo, Tinel é um teste físico, é um tipo de exame físico. É um teste que eu faço, tá? Nesse teste eu posso fazer esse teste.
Eu posso fazer também o Fallen. Mas basicamente esse teste é para confirmar o que eu vi e o que eu palpei ali. No exame físico você faz a palpação do segmento, que aí você vai procurar por nódulos, por caroços, alterações anatômicas palpáveis. A sua mão tem poder, sua mão tem força. E ela não tem força só para tratar as pessoas. Porque quando o camarada entra na físio, não, a mão é a cura de todos os males. Não. A mão não tem só o poder de tratamento, ela tem o poder da avaliação também. Então é muito importante quando você faz um exame físico, principalmente na mão, vocês vão procurar na mão a presença de cistos sinoviais. Então, geralmente, a pessoa pode apresentar cistos dorsais. Quando você faz a palpação, você procura locais de dor à palpação para confirmar o que a pessoa falou para você na anamnese. Então, é muito importante que você faça a palpação do segmento para verificar alterações, principalmente de consistência do tecido. Porque no exame físico, nesse exame de toque, né, a palpação, eu não estou falando de túnel de carpo não, tá? Mas quando a gente faz uma palpação, por exemplo, quando a pessoa está com essa tendinite aqui no compartimento anteromedial, o que eu posso fazer? Eu posso passar aqui um óleo ou algum creme e eu posso fazer aqui uma palpação. Eu costumava fazer esse tipo de palpação para saber se a pessoa está também com uma alteração miofacial. Tá? Então a gente pode fazer a palpação para saber qual musculatura está comprometida. Então você pode pedir uma ultrassonografia, uma ressonância e tal. Vai sair ali quais são os tendões que estão inchados. Mas a partir da palpação desse segmento anteromedial, nesse exame físico eu já posso traçar uma boa condição de quais músculos podem estar acometidos ou não, tá bom? Então, pelo movimento que o paciente faz e pela palpação que eu vou dar para ele, eu consigo uma boa avaliação diagnóstica ali. O exame físico entra na palpação e testes diagnósticos. Os exames complementares, que entra raio-x, ressonância, tomografia. Vocês já perceberam que a maior parte das pessoas, antes de perguntar qualquer coisa para o paciente, já pede o raio-x, já pede a ressonância? Na verdade, os exames complementares, eles têm esse nome, tá? Exame complementar, porque é o exame que complementa o seu diagnóstico, entendeu? Aqui na anamnese, na inspeção e no exame físico, vocês já traçaram o diagnóstico, vocês já sabem o que a pessoa tem. Então o que eu fiz? Na anamnese, troquei ideia, que ela me falou, tem dor no compartimento anteromedial e formigamento na palma da mão, legal. Na inspeção, o que eu vou fazer? Vou olhar. Não tinha nenhuma alteração visível, nada vascular visível. Exame físico, palpei, tem dor à palpação no compartimento anteromedial, beleza. E aqui, Tinel e Fallen positivos. Então, no exame físico deu positivo para túnel de carpo, o que ele me contou, entendeu? Aí depois eu posso pedir um exame complementar. Qual é o exame complementar bom aqui para túnel de carpo, Rogério? Eletroneuromiografia. Qual o exame bom da tendinite que a pessoa está tendo ali? Ultrassonografia. São dois exames práticos e baratos. A eletroneuro dói um pouco, porque tem que enfiar umas agulhas e o cara tem que pedir a função do músculo. Então é um exame dolorido, mas é um exame bem preciso. Ele verifica a velocidade de condução dos nervos aí. Então te dá uma condição boa da extensão do comprometimento do nervo mediano, no caso. Isso que eu tô falando deste caso, tá? Então, a gente tá falando de um caso específico aqui. Então, vocês estão vendo? Eu tô fazendo avaliação física aqui. Olha quantos parâmetros aqui. E aqui, a gente pode traçar o objetivo da nossa terapia. Evidentemente, quando a gente fala de objetivo, eu sou um cara bem chato, bem cético nessa parte de falar assim, objetivos. Ou você tem um objetivo ou você não tem nenhum. Eu sou dessa opinião. Ou objetivo ou tem ou não tem. Esse negócio de ter 1000 objetivos, você não tem nenhum. Na boa, quando você fica lá completando o caderninho de objetivos da vida, desculpa te falar uma coisa, cara. Você vai se frustrar. Porque quanto mais objetivos você tem, mais difícil é alcançar, que você perde o foco. Se você tem um objetivo, você tem um foco. Então, nesse caso, nessa pessoa que está com um túnel de carpo e tendinite, a gente tem que traçar um objetivo de tratamento. Então, por exemplo, qual que é o objetivo de tratamento? Pergunto para ela, sua dor é muito forte. O que é pior para você? Ter diminuição de mobilidade e força na mão ou ter dor na mão? Então o seu objetivo vai ser de acordo com o que o paciente te fala. Você entende? Se ela fala para mim, o que me incomoda mais é a dor. Qual é o meu objetivo? Redução de dor. Você vai aplicar manobras para redução da dor. A dor da tendinite e também a dor do túnel do carpo. Ah, Rogério, o que me incomoda mais é a perda de amplitude de movimentos. A dor nem me importo muito com ela.
Qual que é meu objetivo? Aumento da amplitude, para essa pessoa conseguir fazer movimentos da mão com mais amplitude, que não vai ser o caso. Mas esse terceiro caso também é muito importante, que é a força muscular. Geralmente, quando a pessoa tem túnel de carpo e tendinite, ela perde força, porque essa perda de força está associada com a dor. Então ela não consegue fazer força por causa da dor. Então a gente vai ter que estabelecer aqui dois objetivos. Redução da dor é o que vem primeiro. Posteriormente, quando a dor for reduzida, eu vou fazer um bom trabalho de força muscular. Você pode fazer um trabalho de força muscular concomitante à redução de dor? Pode. Ela vai sentir dor durante? Vai. Mas isso é importante para a pessoa não evoluir com uma perda de força muito grande. Então, geralmente, quando a gente fala isso, é importante que você tenha 3 objetivos bem claros de tratamento. Eu estou falando da parte genérica do corpo humano. A redução da dor, o aumento da amplitude de movimento e o aumento da força muscular. Geralmente, esses são os 3 objetivos principais e eles andam juntos em terapias. Aí sim, depois de feita a anamnese, depois que você inspecionou, depois que você fez o exame físico e os testes, depois que você viu os exames complementares ou não necessariamente, porque eu não preciso de uma eletroneuromiografia para saber que a pessoa tem túnel de carpo, e depois que eu tracei um objetivo, eu vou lá e estabeleço o meu tratamento, entendeu? Olha quanta coisa você faz antes do tratamento. Se você está estabelecendo um tratamento antes de tudo isso, você nunca vai ter um tratamento decente para o seu paciente. Sinto lhe informar. Então é importante que você tenha todos os... Se você está estabelecendo um tratamento antes de tudo isso, você nunca vai ter um tratamento decente para o seu paciente. Sinto lhe clínica, anatomia palpatória, para você ter noção do objetivo que você vai traçar e do tratamento mais adequado para essa pessoa. Mas é importante que quando você esteja fazendo aulas de exame físico, de palpação, você faça a palpação no máximo de pessoas possíveis, porque você vai conseguir perceber que mesmo em pessoas que não têm alterações, pessoas que têm o relevo da pele normal e dos músculos, você vai verificar que é diferente a palpação entre cada pessoa. Você vai ter diferenças de tônus, trofismo, de pessoa para pessoa. E aí vocês vão verificar que o relevo muscular de cada pessoa é diferente. Então às vezes você fica naquele negócio de ficar só com os 2 ou 3 coleguinhas que você tem afinidade, mas quando você pegar um paciente que tem a constituição corporal diferente deles, vai achar que tem alguma coisa normal, e não tem, porque as pessoas são diferentes. Os diferentes biotipos mostram diferentes relevos musculares. Então é importante que você saiba disso. Pessoas mais obesas, pessoas mais fortes, e são pessoas que vão ter a textura muscular diferente. E às vezes o que vocês acham que é um ponto gatilho numa pessoa não é. Então por isso que vocês têm que treinar com o máximo de pessoas possíveis. Ah, mas eu não gosto da pessoa lá do fundo da sala. Aquela pessoa que você não gosta, às vezes o corpo dela vai mostrar uma coisa para você que é inédita para você. Então é importante que você tenha esses parâmetros em mente. Nem todo paciente que você vai tratar, você vai gostar de tratá-lo. Paciente chato, tem paciente mala, mas tem muito paciente legal também. Assim como tem aluno legal, tem aluno mala. Normal, fazer o quê? Entendeu? Então é a vida. Você tem que treinar o máximo que você puder. E importante também na palpação, a anatomia palpatória, ela te dá noções de temperatura, ou seja, de vascularização e de pulso, que às vezes não só um nervo pode estar cometido, uma artéria pode estar cometida também. A temperatura e o pulso mostram pra gente condições arteriais que a gente não vê na inspeção, entendeu? Então, na inspeção, o que a gente olha de alteração vascular? Edemas e cianoses. E pode ser também uma necrose ali, a gente pode ver também. Na palpação, a gente complementa a alteração vascular. Como? Com a temperatura e o pulso. Então isso é muito importante.